E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro, acolhendo vocês. Estamos começando juntos mais uma leitura no canal. Hoje o assunto é vida amorosa. Teremos 3 aberturas com as cartas, então sim. Geralmente são 2, hoje eu estou colocando 3 para vocês. Olha as 3 pedrinhas aí. E o tema é tudo sobre o seu amor, o que pensa e o que sente. Então aquela leitura para a gente alcançar pensamentos e sentimentos, aí você vai dar aquela sacada toda especial aí na situação com quem você ama, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou acender a nossa velinha que tá ali. Eu te convido a fazer um pedido que você não vai escrever nos comentários, tá? É entre você e a sua espiritualidade. Você vai pedir, mentaliza um pedido, e aí eu vou acender a vela para a gente fazer essa ativação na mesa, e você escreve focando naquilo que você pediu. Eu recebo essa bênção, tá? Uma velinha que você vai ver a chama dela bem discreta, essa daqui, tá? Mas ela tá ali pra gente, tá ali, ok? Então fica tranquila, fica tranquilo. Vamos escolher? Temos para hoje a opção 1, jaspe vermelho, opção 2, raulita branca, opção 3, lápis lazuli. Estão todas aí no seu visual. A sua intuição te conduz aqui na nossa abertura dos trabalhos. Pausa o vídeo se você sentir necessidade. Você pode se concentrar, né? E para quem já se definiu, vamos junto. Você pode escolher mais de uma? Pode. Aí você vai pegando mais informações do oráculo. A dica pode ser a de você tomar uma das escolhas como a sua principal e as outras como complementares. Aí você pega mais da leitura e vai vendo mais do que você sente aí te alcançar na energia. Combinado? Então, o tempo para cada uma eu vou deixar aí abaixo também, vai facilitar para vocês. Vamos pela ordem aqui, ó. Então, começando no jaspe vermelho, que eu vou trazer aqui pro cantinho. E vamos nessa. Opa! Vou levar em consideração. Virou, tá? Mas não vou trazer pra mesa não, como não caiu. Mas foi uma energia que abriu aqui. A estrela. Que, diga-se de passagem, vem muito a calhar, porque já é um arcano de energia que aponta para o futuro, um arcano de esperança, principalmente se ele virar agora, quem sabe. Vira a estrela ou não, hein? Força, Sol e Eremita, não virou, mas a gente sabe que a energia está considerada, tá? Então é o seguinte, força, Sol, Eremita, o que ele pensa, o que ela pensa, o que sente também, tá? Aqui, o que eu vejo é uma pessoa que gosta bastante de você, faz planos a 2, deseja muito poder desfrutar da sua companhia, tá? Mas é uma pessoa com um pensamento de que vocês não estão no melhor momento para colocar em prática o que possam ser os planos a 2 aí, tá? Tem um modo espera aqui no Eremita, né? E o arcano da força é aquele arcano de quem às vezes fica ali exercendo um controle sobre os próprios instintos, sabe? É a pessoa que quer, mas fica ali segurando a própria onda. E essa informação veio na mesa. Um dia desses aí, não sei se foi na leitura de ontem, enfim, andou acontecendo aqui. Então, se você já estava nessa leitura, sabe do que eu estou falando, já pegou esse tipo de mensagem, está na mesa de novo para você. Então, quando o tarô ou qualquer oráculo que seja utilizado vai repetindo informação, é porque está enfatizando uma ideia nos seus caminhos, tá? Então a gente pega essa visão nesse primeiro arcano que abriu aqui, né? Que é o arcano da força, como quem está querendo, mas está ali também segurando a onda. Não está se deixando guiar tanto só pelos instintos. É a pessoa que está com um pensamento de que não é assim aquela hora para pegar para fazer o que se quer fazer, sabe? Não é o momento certo de seguir somente as vontades, mas uma hora mais voltada a fazer o que é preciso fazer. Então fica uma sensação de planos adiados, e a própria carta da estrela que virou na minha mão, como você viu, é um arcano do tarô que aponta muito para possibilidades futuras. Fala muito sim sobre força de realização, mas num ponto futuro, não no momento presente. Então, eu estou percebendo essa energia.
entre você e quem você mentaliza aí, sabe? De quem realmente quer estar com você, não tá mentindo, ok? Não tá escondendo nada. Carta do Sol é luz, é clareza. Então, às vezes se tem uma conversa desse tipo e às vezes a pessoa te dá uma explicação do porquê de agora não poder rolar e isso te parece uma desculpinha porque é a pessoa que de repente quer te enrolar porque deve ter coisa por aí, tá te despistando, é tempo que deixa de estar ao seu lado para estar com outro alguém, então não se trata disso. O Arcano do Sol mostra uma pessoa jogando limpo, tá? Não é quem está escondendo nada, não é quem está mentindo e também não é quem está traindo, ok? Fala de um desejo sincero dessa pessoa de estar com você, mas um pensamento de que é preciso ter sabedoria diante do que é o cenário atual de vida, onde por motivos que vamos colocar nesse momento que são pessoais, tá? A pessoa entende que é uma hora de esperar entre vocês. Não é o momento certo, sabe? Não está nas circunstâncias mais adequadas, e principalmente para quem tem relação à distância, então não é hora de planejar encontro, de viajar, sabe? É saber lidar com o que está rolando, saber lidar com as coisas, cada um também ali no seu próprio canto, tá? E o eremita fala de quem sente sua falta, né? Então, para a pessoa que está longe, poxa, será que a pessoa anda pensando em mim, sente saudade da companhia, do que a gente conversa, do que a gente faz junto e tal? Sim, porque o eremita fala disso, tá? De quem se sente só, mas é um arcano também de necessidade de sabedoria para a vida e de não apressar as coisas, tá? Então fica muito dessa visão de quem está sendo sincero com você, tem um sentimento real aí, deseja poder criar mais situações, estar mais ao seu lado, mas está assim segurando bastante a própria onda ali. É um momento assim de fazer mais o que é preciso fazer do que aquilo que se quer fazer. Então é a inteligência emocional, é um planejamento de vida, cada coisa na sua hora, tá? Então assim, nós vemos aqui a pessoa impulsiva, intensa, disposta a fazer loucura por amor e largar um planejamento e, sabe, largar tudo e sair correndo na sua direção. Não vejo isso não, tá? E eu sei que isso sempre tem aquele teor romântico, a gente deseja, né, ver as pessoas terem esse tipo de atitude porque é demonstração de afeto, de interesse, de desejo, né? As pessoas se sentem desejadas, amadas quando alguém faz isso, né, com você. E eu não vejo muito dessa energia não, tá? Mas isso é balde de água fria para você? Não. Por outro lado, a gente tem a ideia de quem realmente deseja a sua companhia, sente a sua falta e tem um planejamento. Vamos lembrar do arcano da estrela que abriu também, tá? É um arcano que coloca as coisas mais num ponto futuro. Trata-se da pessoa, talvez assim, muito sonhadora, muito idealista e faltando atitude no presente? Não descartamos, tá? Mas não é para essa hipótese que o tarô mais aponta aqui no momento, não. Vamos colocar os arcanos menores, assim a gente vai saber de mais coisas. Você que está comigo no Jaspe Vermelho, na opção 1, já te dei a possibilidade aí de mentalizar um pedido, sempre que a gente vem, né, com essa egrégora do canal, buscando essa conexão espiritual. Então é interessante que você tenha essa possibilidade. E aí você já decretou, né? Receba essa bênção. 3 de copas vindo na mesa, um arcano que traz, assim, bastante força de sentimento. Um arcano que tem a abundância, sabe? O 3 eu gosto muito porque é um número de manifestação. E se a gente tem a energia de copas, número de manifestação e de expressão. Se tem a energia de copas, é sobre sentimento. Aqui, portanto, eu já pego nessa combinação que se formou, alguém que está pensando muito em te dizer algo que envolva essa parte sentimental, mas ao mesmo tempo está ali, se segurando. Devo ou não devo? Tá na hora ou não tá de falar o que eu tenho para falar? Isso daqui, gente, que está vindo na mesa, pode ser um ponto de ressonância muito grande que você tem a possibilidade de encontrar na leitura, caso você anda sentindo que essa pessoa tem algo a dizer, mas sempre quando parece que vai falar dá aquela enroscada, né? Na hora de ir pro abraço, parece que
né? Dá aquela pipocada, aquela amarelada ali. Então, né? Na hora de ir pro abraço não vai, e realmente faz sentido se você anda com essa sensação, tá? Diante de quem você gosta e que você tá aí mentalizando. E se não tem rolado esse tipo de sensação, se você nem havia considerado isso, o tarot tá te convidando a perceber. Repara, se às vezes você não pega um indício aí, né? De quem tá desejando te dizer algo, no sentido de uma abertura emocional mesmo, porque o 3 é força expressiva e envolve sentimento, tá? Mas sempre aquela pessoa que aí acaba despistando, acaba ali meio que saindo fora, tá? Tem um pouco disso acontecendo também, certo? E esse 3 de copas, como ele fala de abundância, é a força de sentimento, então é quem gosta de você, não gosta pouco, tá? Então mais um motivo para não estar realmente te iludindo, te enrolando, te manipulando, não tem essa circunstância acontecendo, tá? E para quem está longe, então o sentimento do eremita, de quem se sente só, de quem sente a falta e quem deseja uma reconciliação com você, a pessoa que continua se vendo ao seu lado, mesmo sem estar na sua companhia hoje, tá? E às vezes, o que ocorre aqui? Um para cada lado, um sentindo falta do outro, mas os dois com dificuldade de dar um primeiro passo. E aí pode ter muito de uma questão de orgulho passando à frente aí também, com o sol e com a força. Essa combinação de arcanos no tarô fala muito, né? De, às vezes, pessoas orgulhosas que não dão o braço a torcer com facilidade, né? Não é fácil vencer o próprio ego ali para dar um passo, para reconhecer um erro, por exemplo. A pessoa que fica ali numa batalha interna, né, lutando contra o próprio ego, contra os próprios instintos ali, sabe? Então isso pode estar rolando também, né? Para quem principalmente teve algum tipo de confusão aí, poxa, será que a pessoa não se arrepende? Será que não sente a minha falta? Então sim e sim, se arrepende e sente falta, mas pode ter aí. Então por que não fez um movimento? Porque o orgulho pega, tá? Tem esse fator aí acontecendo. E aí vem a Rainha de Copas, né? Então a Rainha de Copas é uma força importante de sentimento e de um momento de mais maturidade também dessa pessoa para conduzir as coisas a dois. E essa maturidade também é um elemento que acaba somando com a informação do que nós já percebemos, né? Da pessoa que não está aqui para afobar nada com você, não se mostrando como uma pessoa impulsiva, que vem na intensidade, que faz loucura por amor, sabe? São as coisas mais dentro de um planejamento e com mais organização para viver mesmo, tá? Voltando ao arcano, que acabou sendo, vamos dizer assim, praticamente o arcano oculto da sua leitura, a estrela, que virou na mão. Não foi a energia que caiu na mesa, mas virou na mão, é a energia que está participando da sua leitura também, como aquele ponto futuro, sabe? Como certas coisas sendo adiadas mesmo, no sentido de se perseguir para realizar e um planejamento para isso, ok? E aqui o 8 de ouros que vem na mesa é totalmente sobre isso, porque é um bom senso, tá? Então é a pessoa colocando assim as coisas em termos práticos, e ainda mais que esse 8 de ouros vira na energia do eremita, que já é a prudência, a sabedoria para se conduzir, não é a pressa, de jeito nenhum é a afobação, eremita não é isso, tá? E o bom senso. Então, peraí, deixa eu pensar no que dá, no que não dá, no que eu posso, no que eu não posso, para não querer dar passo maior do que a perna, para não prometer coisas que eu não posso cumprir agora, para acabar queimando o meu filme. Então, é quem está, assim, buscando conduzir as coisas dessa maneira, tá? Essa forma de agir de quem você ama, de repente, pode facilmente te causar a impressão de uma pessoa que está te enrolando. Enrolando não tá. Aí vamos pensar, é meio marcha lenta? Então, pode até ser, né? Por quê? É a visão de cada um a respeito de como se conduzir. Se mesmo com os problemas você é a pessoa disposta a estar ali e viver o amor para você é muito importante e no demais vai se dando um jeito, talvez para essa pessoa não seja bem assim. Um modo diferente de lidar, um jeito diferente de amar, de buscar, de providenciar, de viver. E isso vai falando também um pouco mais para você a respeito da natureza do outro, que o tarô também cumpre um papel de te ajudar a entender, tá? O 8 de ouros, além desse bom senso, do discernimento que a pessoa procura ter, então, para ver como vai conduzir tudo, também é um arcano que mostra quem está ali querendo resolver as coisas com você. Quem deseja poder encontrar
solução para o que possa ser uma dificuldade. E o próprio arcano da força também vem muito dessa energia, com o sentimento que essa pessoa tem, sabe? Se vocês têm algum impasse, alguma coisa aí que tá meio pendurada, tá meio no fiado aí, sabe como é que é? Ficou ali mal resolvido e tal, e tem que ajeitar, tem que, né, tratar das coisas direitinho. O arcano da força é sobre isso também, sobre quem quer resolver as coisas, esclarecer o que for importante, tá? Mas é quem entende também que, assim, vai ter ocasião, sabe? Vai ter o momento, vocês vão chegar nos assuntos que são necessários, não precisa ficar colocando condições. Muito cuidado com isso, tá? Aliás, uma dica que eu te dou aqui, cuidado com colocar muitas condições para ser feliz. Ah, porque a pessoa isso, uma pessoa aquilo, fez não sei o que, então eu quero, mas para ficar junto, primeiro tem que falar de tal coisa. Aí, ao mesmo tempo que você quer, você está colocando uma barreira para o que você quer, sabe? E às vezes a ordem dos fatores, ela não funciona como está na sua cabeça. Talvez a gente tenha que deixar fluir, soltar um pouco certas situações, permitir, sabe, a energia acontecer, e pode ter ocasião mesmo para uma conversa que para você é importante. Não precisa ser, talvez, assim, colocado como uma condição, sabe? Onde a gente trava, às vezes, aquela energia que pode fluir de outra forma. Fica a dica para você, tá? Não tô aqui dizendo que você deve fazer ou não. Não compete ao oraculista isso, tá? Cada pessoa precisa saber de si, precisa bancar as próprias decisões. Um tarô aberto, ele te ajuda a pensar. Então, é isso que eu tô fazendo aqui para você. E vamos colocar, então, o seu baralho cigano. Eu te pergunto nesse momento se você está curtindo daí e se já rolou o seu like. Você que está comigo com o jaspe vermelho na mesa. Já rolou o seu like? Já se inscreveu? Chega junto. Temos a torre abrindo aqui para você. O cigano, ele ritano, a cruz, âncora e as flores também, galera. Então, ó, a carta da torre aqui, ela vai muito na energia do eremita, né? É muito da caverna do eremita, lá também essa energia de um recolhimento que se apresenta na torre, certo? Então, é um momento onde talvez esteja faltando a comunicação que você deseja que aconteça, a reciprocidade que você quer que tenha, a entrega emocional que você gostaria, né, de receber. A gente viu no tarô, a pessoa ali tendo algo a dizer, mas se contendo, e tem muito de uma coisa aqui de, poxa, de deixar para depois, sabe? Então, e a gente percebe um pouco do porquê disso agora, tá? A torre mostra um pouco mais dessa dose de recolhimento, de às vezes quem se fecha um pouco mais na própria energia mesmo e entende que precisa disso, tá? Muitas vezes isso é uma necessidade interna que a gente não pode ignorar. A gente está sacando certas energias, certas situações na vida que vão pedir um pouco pra gente dessa postura mesmo. Se eu tô ali na torre, né, eu não tô no meu melhor momento para compartilhar, para criar conexões, para fazer acontecer. Eu preciso aqui da minha própria conexão espiritual, eu preciso botar minha cabeça para pensar e é assim que eu vou conseguir, tá? Então essa carta mostra esse tipo de postura de quem você está mentalizando, ok? E na parte de sentir, de pensamento, do que essa pessoa pensa em relação a você, como vê a situação, tá? É quem entende que vocês podem viver uma relação bem estruturada, porque a torre no baralho cigano também traz essa informação de uma estrutura forte, de algo que não é abalado facilmente. Então não é aquela torre do tarô que já tomou o raio, já está desmoronando e que fica ali uma base para uma reconstrução, mas já rolou um caos ali. E aqui não, aqui é uma estrutura firme, tá? Então é quem acredita nisso com você. Tá? Aqui eu vou dizer também uma coisa que às vezes pode ser um excesso de confiança que essa pessoa tem, no sentido de que não tem problema deixar para depois com você
Porque as coisas não vão se perder com facilidade, você não vai desistir, que você também sabe esperar. Tem um pouquinho disso, tá? Desse excesso de confiança. O que, que você faz com essa informação? De repente você vai lá e dá um sustinho na pessoa para a pessoa se coçar? Avalia, avalia, tá? Aí vai de cada um, do seu feeling aí na situação, como você imagina que a pessoa que você está aí mentalizando e que no fundo quem conhece é você, não sou eu. Então é você quem pode talvez prever esse tipo de reação, é quem lidaria bem com isso ou se sentiria incompreendido e aí de repente você daria um tiro no pé. Então você tem que, né, pensar a respeito disso. Mas realmente é uma carta que passa essa informação, tá? De alguém que confia em você no sentido assim de saber esperar pelas coisas, né? Aí você de repente pensa assim: ah, então é isso, o boneco lá acha que eu posso ficar aqui esperando e tudo bem, né? E vai lá e resolve o que tem que resolver e pensa no que tem que pensar e depois eu, né? Olha, a gente tem que saber, né, que na vida tem coisa que, assim, é da estrutura, as contas a pagar, o trabalho, a questão profissional, o chefe. Então, a gente não pode se colocar em disputa com tudo isso, né? Então, procura também, né, trazer essa compreensão, né, de ver o quanto às vezes você não vai agir de um modo a se colocar numa disputa com outras situações que quem você ama está precisando lidar, precisando resolver e que não é para ter disputa, né? É realmente cada coisa no devido lugar. O cigano que está aqui é a pessoa que se coloca no caminho com você, então é quem não pulou do barco, tá? Inclusive o próprio barco está aqui, ó, junto da âncora, né? Então quem não pulou do barco mesmo, nem pretende pular do barco em relação a você. Ah, será que o sentimento mudou? A pessoa está desistindo porque ficou estranho e tal? Não, não desistiu, o sentimento não mudou, as intenções com você não mudaram, tá? Trata-se de um momento onde a pessoa está ali realmente adiando um pouco. E a gente tem uma percepção, assim, a respeito disso, de uma dica do que pode estar acontecendo. Olha, gente, a cruz, ela fala de um momento de testes e provações realmente, né? E vindo ao lado do cigano, como carta pessoal, representando quem você mentalizou. Então a gente percebe, tá? Essa pessoa aí que você mentaliza, vivendo algumas dificuldades. Aquele momento onde a cruz pode pesar um pouco mais mesmo, testes, provações da vida, e a gente, né, precisando daquela dedicação a mais ali para fazer tudo funcionar. E a carta da âncora, muita gente não vê assim, mas eu gosto de ver como muito de uma energia que aponta para o setor profissional, porque a âncora, aquilo que nos dá a firmeza para viver, né? Que nos traz a estabilidade, a segurança para a vida, e muito disso é o trabalho, que te dá o seu sustento, que te permite ter existência, tá? Então eu vejo um momento de provações dessa pessoa envolvendo situações do trabalho. Por isso que esse alguém está aí, né, meio isentão com você, digamos assim, parecendo mais distante, não querendo falar muito, tá? A torre no baralho cigano, como eu disse, aponta para isso, assim como a eremita também aponta para isso, mas nós vimos que não tem mentira acontecendo, é a pessoa que está assim se contendo um pouco na energia, está tendo esse autocontrole, né? Para não também prometer coisas que não vai poder cumprir com você agora, sabe? Mas é quem sente que vocês têm um caminho de felicidade para experimentar. E a carta do ramalhete, das flores aqui no baralho cigano, fechando a leitura para você, aponta para isso. Assim como fala também a respeito de sentimentos sinceros, então, coroando essa ideia de que não tem mentira, traição, coisa escondida, não tem na mesa, não veio para você, tá? Então, tranquilidade aí, ok? E aí eu já vou, né, colocando a informação para aquelas pessoas mais precipitadas. Ah, mas a pessoa mentiu sim, teve isso sim, não sei o que. Se teve, foi na sua individualidade, é o seu caso particular, é o que você já sabe, tá? E aí o baralho está sendo aberto aqui para dar informações a quem está necessitando de entendimento. Então, nesse entendimento proporcionado aqui pelo tarô e pelo baralho cigano, realmente não veio a informação de coisas sendo ocultadas, de mentiras, de traição, tá? Então essa é a energia da nossa leitura coletiva aqui. E assim foi a conversa para você no Jaspe Vermelho. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino para não perder nada. Tem algo a dizer? Fique à vontade aí nos comentários.
mais sobre o meu trabalho, você encontra também na descrição do vídeo, curso de baralho cigano com valor promocional, fique à vontade aí para conhecer, tá bom? Então, vamos trocar agora a energia da mesa. Então agora, né, você viu aqui, você no Jasper primeiro, por quê? Que veio aquela estrela que virou na mão, planos adiados, BO no trabalho, tá? Mas o que tem a ver com relacionamento? Tudo, né? Se tem coisas que estão acontecendo que tira a tranquilidade da pessoa para viver, o nosso campo de energia é um só, nos afeta. E agora, a opção 2 na mesa, então, com a Raulita branca. Vamos nessa? Tudo sobre ele, sobre ela, sobre o seu amor, o que pensa, o que sente. Por você, em relação a você. Olha, o arcano da força gostou da mesa, abriu na mesma posição. E aí você tem aqui o imperador e o papa. Beleza. Olha só, gente. Aqui eu vejo uma circunstância interessante, tá? Porque o imperador é o poder material, o papa é o poder espiritual. Vem esses dois arcanos na mesa, trazem uma situação interessante de um equilíbrio para a vida. Na forma de ver, na forma de sentir, na forma de pensar deste alguém com você, é quem, então, visualiza e alcança essas possibilidades, tá? Ao seu lado. Entende que vocês podem formar aí uma parceria muito boa, porque juntos é essa a ideia, sabe? De juntos vocês poderem mais no mundo. O imperador como o rei do mundo, sabe? Até como, para alguns, o arcano de Melquisedeque, né? E a associação astrológica de Júpiter, que traz a expansão, ajuda a ter crescimento, prosperidade, que vem na energia desse imperador também, na associação astrológica com a escola francesa ocultista do tarot, né? Então, as possibilidades materiais, nós juntos podemos mais no mundo, podemos ir mais longe, crescer financeiramente, materialmente, expandir, sabe, os nossos domínios aqui. E também essa vibração nos acompanha, esse tipo de conexão espiritual, sabe? Então, é quem sente com você algo mais além do físico, tá? A parte física é muito interessante, com a força do número 4 do imperador, que traz estrutura, bases firmes, sabe? Solidez para viver. Então, é um arcano que passa muito de uma visão de segurança, de quem se sente seguro, confiante ao seu lado, tá? E experimenta esse tipo de ligação com você, proveniente da energia do arcano 5, do Papa. Então, além do físico, além do corpinho, das curvas e coisa e tal, mas essa conexão energética. E é quem aprecia muito as conversas, os assuntos que vocês trocam, tá? Então isso vem na forma de ver, de pensar, de sentir, né? Perceba que eu vou colocando as cartas e eu não vou assim falar, ó, isso aqui é pensamento, tá? Ó, isso aqui é sentimento. Eu não vou colocando em caixinha não, tá? Eu vou falando sobre a pessoa. O tarot vai levantando ideias e a gente vê o que vem do emocional, o que vem do mental. Como eu disse, a forma de ver, de pensar, de sentir, tá? Tudo isso vai sendo levantado. E aí o arcano da força, né? É literal. Esse arcano tá vindo na mesa, passando uma informação realmente literal pra gente. Na forma de ver, sentir e pensar deste alguém com você. A de que juntos vocês podem ser mais fortes. Vocês podem, né? Saber ajudar o outro a resolver mais das questões que surgem na vida, que se apresentam como necessidades. Vem muito dessa visão de que juntos vocês podem mais. E é bem real esse tipo de circunstância, viu, gente? Há muitos casos, tá? De pessoas que, assim, derrapam bastante na vida e na hora que conseguem conectar uma boa parceria, um bom relacionamento, desenrola, sabe? Porque a energia de um conectou com o outro, deu liga e aí a vida flui, as possibilidades se manifestam
Então eu vejo assim uma visão muito otimista dessa pessoa com você, sinceramente, tá? Aí de repente você pensa assim, Leandro, só que eu não tô percebendo assim muito de quem se coloca dessa forma ao meu lado, tá? Ok, né? É tudo perfeito aí? Não, o imperador também levanta na mesa a informação de uma pessoa meio sistemática, tá? Que às vezes, né, tem muito ali da própria forma de ser, de como conduzir, é, da forma como quer, no tempo como quer, sabe? Então aí você ali precisando administrar esse emocional, entendendo, né, essa questão da personalidade forte ali, de quem não dá muito do braço a torcer, especialmente com o arcano da força também, tá? Essa é uma parte, tá? Aliás, é uma parte que, se a gente pensar aqui nesse lado, que às vezes pode ser meio impositivo, tá? De se impor do imperador, tá? Aí a visão astrológica do arcano da força, que é o planeta Marte, que é a energia muitas vezes de enfrentamentos. E também a associação astrológica no arcano 5, que é a força ariana, aqui ó, do Papa, né? É quem pensa que às vezes, né, vocês dão umas estouradas aí meio de graça também, tipo, não precisava, não precisava, calma jovem, né? Pra que falar alto assim? Pra que tudo isso? Nossa, né? Pra que, né? Da onde saiu, sabe? Né? Entre vocês, de repente, pode ser que role muito dessas coisas, né? De um dar uns estourão com o outro aí, às vezes falta paciência, mas quem sente que, assim, por mais que essas coisas aconteçam, sempre vocês se entendem, porque aí vem a força espiritual do Papa, que traz à tona toda a conexão, que vai além do físico, a importância que um tem para o outro, tá? E essa força de acolhimento também, que é do próprio Arcano 5. Então, assim, nós quebramos o pau, mas vem cá porque eu não quero ficar sem você não. Então, é quem tem essa visão de que às vezes vocês podem ser meio gato e rato também, mas está sempre ali, tá? Vamos colocar arcanos menores. E aqui, né, na sua leitura eu entrei até um pouco na parte mais esotérica, trabalhando aí as conexões astrológicas dos arcanos. E isso é uma coisa que você pode encontrar diferenças por aí, porque depende de quem segue escola francesa ou escola inglesa, tá? Eu falo isso só de repente para estudantes, e aí alguém que viu de um outro jeito, ou tem um tarô com informações diferentes, aí falo, quem que tá certo aí, quem que tá errado? Não tem certo e errado, depende de qual visão se trabalha, tá? 8 de copas. O 8 de copas, ele traz, assim, uma informação de arrependimento, sabe? E isso vem muito a calhar na mesa como um sentimento que essa pessoa experimenta exatamente como consequência, às vezes, desses momentos onde eu falei aí que, né, pode ser que é onde o bicho pega entre vocês, onde um quer falar mais alto que o outro, aquela palavra meio ríspida ali, né? Do nada, né? Parece que a pessoa acordou de bucho virado, você foi falar bom dia, o outro responde bom dia por quê? Né? Tá, da onde que veio? Que mané bom dia? Aí você fala, nossa, pra que isso aí, meu jovem? Né? Então, sabe? Às vezes como quem dá essas descontadas assim, meio aleatórias, e aí se arrepende, tá? Então tem esse sentimento. Inclusive se aconteceu isso recentemente, você tá aí, né? Meio como quem tomou uma paulada gratuita aí você tá pensando, poxa, será que a pessoa não percebe, não? Que talvez tenha exagerado na causa? Sim, tá? E aí vem o rei de copas, né? O rei de copas, um rei é sempre uma figura de autoridade e vindo na energia do imperador. Então isso mostra muito quem gosta de dar as cartas mesmo, tá? Provavelmente você se envolve com uma pessoa aí bastante sistemática, mas... Vamos no mas, né? Mas, pero, entretudo, contanto, né? Aliás, entretanto, contudo, tá? Essa leitura está falando mais especialmente do quê? Do que a pessoa sente, do que a pessoa pensa. Então, assim, em relação a você, como te percebe, né? Então essas cartas falam sim sobre alguém que tem essas características, mas que também sente que você não fica por baixo não, né? Que você também é uma pessoa forte, né? Que você também é alguém cheia da personalidade aí. Então às vezes vocês dão esses choques, mas um rei de copas é uma figura amorosa. Então, no fundo,
né? Sempre o amor está presente. Por mais que rola essa coisa aí das descontadas meio aleatórias aí, né? Sempre é uma situação assim que aponta para um arrependimento rápido, para uma busca, para uma convergência, para um desejo de poder deixar tudo bem, tá? E o 9 de espadas realmente vem confirmar essa situação de arrependimento, de quem sente que exagerou, sabe? E que está sendo importante aí pegar mais leve, porque é um arcano que com essa precipitação, às vezes nas ações, nas palavras, né? Recebe mais assim do discernimento espiritual do Papa, é mais chamado à razão por essa energia que se apresenta, e aí considera, né? Poxa, estou precisando pegar mais leve aqui. Então eu queria até que você me comentasse, né? Se você sente isso, se você se identificou com isso, com a questão de às vezes você achar que a pessoa dá umas descontadas meio aleatórias mesmo pra cima de você. Tipo, você não fez nada, mas a pessoa vem com um mau humor, lascado do capeta, do nada, né? Simplesmente porque, sei lá, se dormiu com a bunda descoberta, tomou um ventinho ali, e aí acordou meio azedo, sei lá, né? E aí vem com uma atitude nada a ver, assim, pra cima de você, desproporcional, tá? Então a gente percebe muito disso aqui, ok? Ah, Leandro, não foi muito o nosso caso, não é o que está acontecendo, na verdade nós estamos afastados, né? Então será que alguém que ainda tem um sentimento, que ainda pensa em mim? Os arcanos menores mostraram que sim, tá? Que tem aqui uma lamentação com esse 8 e esse 9 de espadas, olha só a vibração dessas cartas, né? Tem uma lamentação aqui, né? De quem quebrou uma taça e gostaria de poder salvar essa situação, e tem um sentimento ali. E um rei é sempre alguém que pode fazer alguma coisa, tá? Então, quem sente que pode ter uma atitude aí para melhorar essa caminhada, quem tá com o desejo de poder resolver os problemas aí, com o arcano da força, que aponta muito para tomar a frente e resolver, tá? E o imperador, que é aquele que sente que não depende de ninguém para poder melhorar o que deseja melhorar, depende de si. Então é aquele negócio. Tá comigo, tá comigo. Eu me arrependo, tenho um sentimento aqui, então eu entortei esse cabo aí, cabe a mim desentortar. Então são cartas que, além de tudo, te trazem uma perspectiva, tá? De um movimento que pode ocorrer, sim, de uma procura desta pessoa com você, tá? Alguém propenso a isso. O tarot traz, sim, essa informação, né? Algo pelo que está se lamentando aqui. Então não é a pessoa que está satisfeita ou não está nem aí para a forma como as coisas de repente ficaram entre vocês, não. Tá certo? Vamos colocar agora o seu baralho cigano. Vamos, né, gente? Tá curtindo aí? Já rolou seu like? Já se inscreveu? Que tal, hein? O que vai ter no seu baralho cigano? Criança, envelope, carta dos lírios, âncora, pássaros. Então não teve nenhum monstrinho na leitura do baralho, né? Na linha do baralho cigano aqui, a gente vê quem está querendo recomeçar com você, sabe? Tem um sentimento aqui de quem quer superar circunstâncias passadas, e não é superar querendo passar uma borracha e meter o louco e não importando mais aquilo que se fez, não. Não é assim, não. É conversando, é na base do diálogo, tá? Tem maturidade para isso. Aqui. A criança traz o impulso para viver, o desejo de viver mais, tá? Traz um sentimento aqui puro também, de quem quer poder ficar bem com você, quer poder se reconciliar, ou quer poder viver mais em paz. Porque sente a importância de ser assim para vocês, né? O quanto, se vocês colocarem mais de uma estabilidade, criarem mais desse contexto, de um ancoramento dessa energia,
Então vocês podem, né, voar e ir mais longe aí, tá? Alcançar mais, viver melhores momentos. Então é quem sente que está sendo muito importante essa vibração aqui, de colocar mais segurança, no sentido de um poder confiar mais no outro. É quem está sentindo muito dessa importância, de colocar aí mais dessa energia, tá? A gente percebeu que essas leituras também falam então bastante a respeito de reconciliação amorosa para quem deseja, né? Tem conversa para acontecer aí sim, tá? Tem um desconforto para quem está longe, tem essa visão, né? Meio gato e rato aí, e aí talvez, né? Essa parte onde se elevou um tom de voz e um descontou coisas no outro e tal, esse arrependimento que tá aí, sabe? E tudo isso traz à tona um valor para a situação, na forma desta pessoa, né, de ver como funciona ou como tudo pode funcionar entre vocês. Tem um valor, sabe? Então, uma situação que eu percebo aqui para esse alguém é a ideia de que se de repente acabar ficando sem você, vai ser sofrido. Não é o que essa pessoa deseja, não, tá? Então fica essa informação aí pra gente finalizar, né? Porque te dá uma confiança maior também, né? Então, principalmente onde teve briga, discussão mesmo. E às vezes, né, a coisa que vai muito por esse caminho e que acaba sendo meio cansativa, porque, poxa, toda vez a gente cai nisso e assim, eu gosto muito, eu sei que a pessoa gosta, mas é sempre muita dificuldade pra gente se entender, pra ter ali uma relação que possa ser mais linear, sabe? É muito difícil pra gente isso e eu me sinto meio no meu limite. Então você não sente isso sozinha ou sozinho não. Por isso é que nós falamos da importância da âncora, né? Trazer mais esse ancoramento, mais dessa energia, ajudando a tudo ser mais estável, sabe? Então a gente pega um pouco desse sentimento também de um cansaço de muitas oscilações, sabe? E como veio a carta dos pássaros depois dessa âncora, que sinceramente eu percebi ser um ponto assim bem central na leitura, pelo menos no que diz respeito à linha do baralho cigano, tá? É onde a pessoa entende que realmente se vocês alcançam essa vibração de, poxa, dá pra gente se sentir mais confiante aqui, não vai ficar aquela sensação de barril de pólvora, de poder estourar, sabe, a qualquer momento e por qualquer coisa. Então se a gente conseguir contornar isso, dá pra ir mais longe, sabe? Então se é o que você gostaria, se de repente na sua visão é mais do que falta entre vocês, é recíproco, sabe? Então essa pessoa a gente alcançou que também sente isso, também percebe isso. E eu notei aqui, né, pela direção da leitura, atitudes que apontam por aí mesmo, sabe? De quem tá a fim de promover isso, né? Então pode ser uma nova fase, a dois aí, quem sabe, né? Com mais dessa lucidez a respeito do que vem atrapalhando e um aprendizado no sentido de contornar um pouco mais aí dos problemas, né? Daquilo que vem causando desgaste. Então, que assim seja, que vocês juntos possam se entender, se encontrar e ter a chance de viver o que for designado aí, que assim seja para vocês, tá? Essa foi a leitura então para você comigo na Raulita Branca, opção 2. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Se tiver algo a dizer, fique à vontade nos comentários, eles são todos seus. Tem o link aí pro meu curso de baralho cigano, você pode estudar o tarô comigo também, tá? Siga as instruções aí abaixo. Mudando a nossa energia da mesa, então. Vamos agora para Lápis Lazuli, opção 3. Tudo sobre o seu amor, o que pensa, o que sente. Tarô na mão para falarmos disso. E vai ter uma surpresa no final, tá? Senti aqui de fazer, então por que não? Vamos fazer acontecer. Mas
tratando do tema. E olha, de novo o arcano da força na mesma posição. Gostou mesmo, danadinho. Arcano 11 hoje. Quis a mesa de qualquer jeito, né? E nas 3 opções, os outros 2 arcanos foram totalmente diferentes. Sempre ele quis aparecer ali mesmo. Muito bem, então vamos lá, né? O que essa pessoa sente, o que essa pessoa pensa sobre você, né? Tudo sobre ele, sobre ela, tá? Além dos pensamentos também, né? E aqui, uma coisa que eu observo, gente, olha só que interessante, né? A força com o carro, tá? Vejo uma pessoa um pouco hesitante aqui com você, tá? Um pouco hesitante, querendo agir, querendo movimentar, mas segurando um pouco dessa energia. Então essa combinação de arcanos aqui fala um pouco pra gente dessa hesitação acontecendo, sabe? De quem tá ali querendo ir, mas dá uma travada na hora e fica na base do vou e não vou. Ou seja, vontade tem aí. É falta de vontade, de querer, de sentimento dessa pessoa com você? Não. É quem gosta, é quem tá afim, é quem quer, mas tá meio hesitante. Tem um porquê disso, Leandro? Tem, tá? É exatamente a papisa. É quem, às vezes, fica meio desconfortável com você. Te acha, assim, uma pessoa misteriosa. Então tem esse sentimento aqui, sabe? E aí, é curioso quando isso acontece na leitura, né? Porque de repente você vem pro tarô porque você se sente assim. Você acha que a outra pessoa é misteriosa e que pode estar escondendo alguma coisa de você, né? E que tem coisa para falar e não tá falando e tal. E aí a gente tá aqui mostrando o que ele pensa ou ela pensa, o que sente. Se sente assim, olha, sabe? Tem essa observação aqui com você, né? Tá te vendo aí como uma pessoa que tem os seus mistérios. E às vezes os seus mistérios são também os seus encantos, né? Mas, como nós temos a informação de uma pessoa hesitante, porque o carro é o movimento, a força muitas vezes é quem tá ali querendo colocar um autocontrole, né? Segurando um pouco a onda no sentido da vontade de fluir, né? Não dando ali tanto de espaço para que os instintos tomem a frente, colocar a razão, prezar pela inteligência emocional, não ceder aos instintos, né? Por isso que eu falo que esse arcano da força aqui na sua leitura cumpre sim um papel, né? De acabar sendo uma espécie de um freio no carro. Por isso a pessoa meio hesitante. E por quê? É quem está querendo criar situações, é quem está querendo se abrir com você, mas não está muito bem sabendo qual é a sua, tá? Então avalia isso, porque talvez você nem esteja intencionalmente querendo causar essa impressão, né? Você talvez nem esteja escondendo coisas da pessoa, mas é quem acha que isso está acontecendo e isso está dando uma travada. Então o que eu noto com essas cartas é que essa é uma situação que provavelmente está acontecendo de ambas as partes aí, entre vocês. Os dois querendo, mas um, sei lá, meio inseguro com o outro, porque, poxa, eu não sei, e se eu for lá e eu me entregar, e aí a pessoa, né, se eu for lá e disser que amo, e a pessoa responder, poxa, você me ama? Que legal, hein? Legal. Aí, legal? É, legal, sabe? E aí a pessoa fala, meu Deus, olha aí que situação que eu criei. Achei que eu iria ouvir que é recíproco, né? Que a outra me ama também. E nada, eu disse que amo e só recebi a resposta de que isso é legal. Putz, aí, né? Então, sabe? É quem não tá muito bem sacando, assim, qual é a sua, tá? Aí vai a dica pra você. Né, se realmente você é a pessoa que tem essa postura, que curte ser assim, sei lá, é a sua forma de ser, é a sua natureza, você é mesmo uma pessoa mais reservada, você não bota tudo na bandeja assim, né, com facilidade, se for assim, tá, saiba que de repente pode ser interessante você abrir um pouco mais da energia. É quem está querendo sentir mais, sabe, isso vindo de você para poder se soltar mais com você. Se você não está fazendo isso de uma forma intencional, né, então fica para sua percepção, tá? Poxa, nem imaginei, sabe? De repente você aí, né, nessa percepção comigo agora, nem me dei conta que a pessoa pode às vezes ficar meio nessa comigo e é porque tá querendo me sacar melhor e não tá conseguindo, sabe? Então tem essa questão.
que os arcanos maiores demonstram pra gente é exatamente isso, tá? Uma pessoa meio hesitante porque não tá muito sabendo com o que vai se deparar se fizer um movimento a mais com você, caso se declare, caso abra mais do próprio sentimento, sabe? Mais das próprias emoções. Então tá meio uma incógnita para essa pessoa, né? A respeito de como você vai reagir, sobre o que você tá desejando, sabe? Então fica a dica para você talvez abrir um pouco mais dessa energia para permitir mais da fluidez. O tarot tá revelando, trata-se de uma pessoa afim de você. Tá cheio dos sentimentos e das vontades aqui, tá? Tem uma entrega maior emocional para acontecer, é uma energia nesse sentido que está pedindo passagem e está meio que sendo barrada ali pela hesitação causada, né, por uma postura que se observa em você, tá? Então, aí de repente você pensa assim também, mas Leandro, eu não escondo nada, eu sou um livro aberto, então é a pessoa que é cismada mesmo, pode ser, tá? Pode ser também a pessoa insegura, tá? Aí, né, é como cada um é, certo? Mas você já sabe que de qualquer maneira fica uma dica muito bem dada pelo tarô aqui no sentido de, né, colocar aí mais dessa sinalização para que a outra pessoa, né, se sinta mais confiante para ter as atitudes que deseja ter com você, tá? Aí você fala assim, Leandro, mas assim, mais do que eu já sinalizo é embaçado, hein? Porque só se eu colocar a placa de neon piscando na minha cara, né? Pra eu deixar claro pra pessoa quem eu sou e o que eu tô querendo, é o bicho que é lerdão mesmo. Aí, se for isso que você acha, aí é com você, né? Quem sou eu, tá? Mas tá rolando. Vejo uma pessoa meio hesitante aqui mesmo, tá? Dá um passo para frente, na hora de dar o segundo, volta o primeiro. E aí fica sempre ali meio que no mesmo lugar, né? Igual moto no farol, né? Sabe aqueles caras que fica lá, naquele vrum, 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 lá querendo acelerar aquele barulhão e não anda, né? Só tá brincando de fazer barulho na moto. Desacelera esse negócio. Não, só tô aqui no vrum, vrum, vrum mesmo. Então, pode ser isso, né? Também. Mas você pegou, beleza? Ó, o 7 de espadas, tá? O 7 de espadas agora traz uma visão na mesa pra gente que é importante. Que trata-se de uma pessoa que tem uma insegurança mesmo. Tende a haver problema, tende a haver pelo em ovo, né? E fica criando dificuldades que não tem. Aí você fala, ah, tá vendo? Sabia, não tô com postura de quem tá escondendo nada, não tô sendo misteriosa nada. É a pessoa que fica cismando e achando que tem coisa e não tem. Realmente, o 7 de espadas mostra alguém cheio de estratégias demais e vendo obstáculo em tudo, tá? Então tem isso daí, ok? Mas ó, é a energia pedindo passagem mesmo, com o as de espadas que veio na vibração do carro aqui, se combinando dessa forma, o tarô, tá? O as de espadas é uma carta de ação, junto com o carro que é um movimento, uma direção. Uma coisa eu digo pra você, né? Você tá aqui mentalizando alguém que sabe o que quer, ok? Não tem dúvidas, né, quanto ao que deseja viver. As dúvidas são a respeito de como você pode receber as atitudes que esse alguém deseja demonstrar, tá? É aí que tá pegando um pouco a coisa. E o 5 de ouros? O 5 de ouros... O 5 de ouros é uma carta assim meio de privações, de prejuízos, de coisas que funcionam mal, sabe? Então eu vejo assim, né? Agora a gente pode ter até um detalhe um pouco maior para toda essa percepção que a gente está conseguindo alcançar aqui no tarô, né? O que essa pessoa acha que você pode esconder? De repente um problema seu, sabe? Uma dificuldade sua, uma limitação sua, às vezes até alguma questão envolvendo saúde, sabe? E que, sei lá, se com motivo ou sem motivo, né? Essa pessoa cismou, sabe? Que tem alguma coisa assim que te acompanha e que você dá aquela trancada 7 chaves, como eu falei, né? Uma limitação sua, um problema, né? Às vezes algo muito pessoal que você acha que não vem ao caso, né? Abrir para o relacionamento, porque nada a ver, uma coisa muito íntima sua, às vezes uma questão do seu passado, né? De histórico familiar, e a pessoa sente que tem alguma trava com você aí, sabe? E isso coloca, né, essa pessoa meio hesitante também,
né? Então, em parte, é essa situação que nós vimos no 7 de espadas, né? De quem acaba vendo problemas demais. Inclusive isso, né? Às vezes, assim, é uma coisa que, mesmo que a pessoa sinta, sabe, que você tem uma questão sua e que você não está colocando 100% de quem você é na mesa, você também não tem a obrigação, né? Não é porque a gente vai buscar um envolvimento emocional, um relacionamento, então que a gente não tenha o direito de guardar no nosso íntimo coisas que nós queremos manter lá guardadinhas. Sim, você tem esse direito. Então você não está assim errando com nada disso, tá? E aí eu vejo, né, a pessoa que às vezes pode ser meio força-barra nesse aspecto, né, de querer arrancar de você todas as informações da sua vida, tudo pelo que você já passou, o que te aconteceu. Quem pode dar uma forçada nisso, sabe? É quem não sabe muito relevar, não, tá? Fica essa visão. Então é o tarô aqui indo até um pouco além do tema, né? Não é só o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, mas também é tudo sobre o seu amor, né? E nessa parte do tudo a gente alcança mais desses traços comportamentais, mais disso que você pode justamente ter a chance de ficar sabendo aqui. Então nós vemos isso, tá? Mas o carro com as de espadas traz uma informação muito positiva, que é de um direcionamento, de quem sabe o que quer mesmo, tá? E é uma combinação que mostra uma pessoa bem resoluta, sabe? E talvez até mesmo por ser assim, é quem quer tudo, né, sendo tirado 100% a limpo, não pode ter uma vírgula de nada que não possa ser compreendido, não sabe relevar nada. Então, pode ser a pessoa meio controladora nesse aspecto, né? O próprio arcano da força aponta muito para isso também. No que diz respeito à personalidade, a perfil, talvez você lide com uma pessoa que tem essa característica mesmo, tá? Sabe, de ser alguém excessivamente controlador, não sabe relevar. Sabe, às vezes é aquele feeling, é aquela sensibilidade de a pessoa até sacar que tem alguma coisa que você não fica à vontade para contar e deixar para lá, né? Simplesmente pensar, poxa, eu não vou forçar aí. Sentir que a pessoa ficou desconfortável, às vezes, sabe, alguma coisa da vida que feriu, que fez mal ali, e viver é assim mesmo, às vezes deixar marcas. Então tudo bem, vamos respeitar isso. Talvez seja quem não sabe muito ter esse tipo de postura com você, né? Pode ser que você às vezes acabe se sentindo um pouco invadido na sua intimidade, né? Sente que a pessoa está ali transgredindo, querendo arrancar mais de você do que você é a pessoa disposta a contar de si, né? Tem isso também, avalia, né? Olha quanto detalhe essa leitura está trazendo para você. E a gente vai colocar agora baralho cigano. Quero saber se você está se identificando. Caso se sinta à vontade, queira interagir comigo, me conta aí nos comentários. Você, na opção 3 comigo, da Lápis Lazuli. Lembrando que a gente vai ter uma surpresa no final, tá? Assim que o assunto do tema do vídeo for concluído aqui. No seu baralho cigano, temos a cigana que se apresenta aqui, com as nuvens, os caminhos. Eu tô pegando de novo essa energia que abriu no tarô, também no baralho cigano. Olha só, de novo, né? Veio a cigana, veio a carta da mulher, ela te representa na leitura. Junto das nuvens, então é esse sentimento que a pessoa tem de que você nem sempre é muito clara, tá? E às vezes a sua conduta causando dúvidas. E aí é onde a gente viu a pessoa que fica meio hesitante ali. Tem uma energia pedindo passagem, mas dá aquela segurada, porque fica sem saber muito bem qual é a sua. Só que nós pegamos, né, diferentes interpretações para tudo isso, para te ajudar a entender, né? Carta dos lírios e carta das flores, tá? Então, assim, é um impeditivo isso daqui? Não, porque nós vemos um fechamento com o lírio e com flores, né? Como quem quer poder ficar bem com você e sente que tem aqui um caminho de felicidade para vocês experimentarem juntos, sabe? Então, no fundo, seja como for, essa pessoa quer poder experimentar essa condição com você, de ficar numa boa, porque tem uma energia de paz aí, sabe? Carta dos lírios é isso, é poder se harmonizar junto com os bons sentimentos que podem ser trocados com o ramalhete, com as flores, né? A felicidade que
de repente está no nome de vocês. Então, para que ficar embaçando em certas coisas? Para que ficar vendo pedra no caminho onde não tem, obstáculo onde não tem, pelo em ovo, sabe? Então, se for o caso de repente tratar-se exatamente do que eu falei, de às vezes você sentir que tem alguma coisa sua mesmo que você não quer falar e não se sente obrigada, numa experiência de vida, alguma coisa muito íntima sua e não tem nada a ver com o relacionamento. E às vezes a pessoa fica ali forçando, porque parece que você esconde alguma coisa, essa papisa aí, né? Sabe, a pessoa é cheia dos mistérios e tal. Aí a gente tem uma tendência na mesa, né? No baralho cigano também veio isso, o sentimento que a pessoa tem de que você não é muito clara, cigana com as nuvens aqui, isso causando dúvida, deixando a pessoa hesitante mesmo. Beleza. E aí você pode pensar, poxa, Leandro, será que a pessoa não vai sacar, né? Que às vezes é uma coisa muito minha mesmo e seria somente importante respeitar isso e me deixar em relação a isso, entender que a gente pode ser feliz e, sabe, relevar um ponto aí. Então sim, essas cartas mostram, né? No fim das contas, assim, essa energia de pegar mais leve. Porque o que importa é a felicidade, tá? O que importa é ficar bem juntos. O que importa é o bem-estar. Então, se tem você às vezes com alguma questão somente sua, deixa aí, tudo bem. Nós temos então essa tendência também, tá? Entrando nesses méritos, né? Do sentimento, do pensamento e de tudo sobre a pessoa, essas informações que a gente pode levantar. Então essa previsão, né? É alguém que está mais propenso, mais inclinado a criar confusão, né, com você por causa disso e desistir de você por causa disso? Não. Está mais inclinado a querer ficar bem com você e relevar esse tipo de situação, essa necessidade, esse apego, talvez esse controle excessivo, né, de estar de posse de todas as informações. Quem somos nós, né, também para fazer isso? Alguém aqui é do serviço secreto russo, né, de interrogar reféns? Não, são pessoas buscando ser felizes e às vezes é só isso que precisa ser compreendido e nós vemos essa tendência mesmo, tá? Acontecendo, então tudo para suavizar essa parte aí. Beleza? Olha, essa leitura para você na Lápis Lazuli, eu senti que teve tons aqui de uma energia especial manifestada, tá? Mas essa é só a minha humilde sensação lendo o tarô e baralho cigano para você. Quem vai me confirmar é você nos comentários, tá? Então, vamos à nossa surpresa agora? Terminamos aqui para você, Lápis Lazuli, tá? E a surpresa é uma abertura simples, tá? Que eu vou fazer, gente, que eu senti de colocar para vocês aqui, com as cartas de Padilha, como uma visão para a vida, tá? Não mais agora nessa energia do relacionamento, de quem você mentalizou, mas uma visão para a vida. Então, você aceita aqui uma mensagenzinha para a gente trabalhar também, dando uma clareada nos caminhos. Um baralho de Pombagira, que é essa força de caminhos mesmo, tá? Então, Laroê Pombagira, salve todas as Pombagiras, Pombagira Mojubá. Vamos pegar uma visão de vida aqui para você. Leitura coletiva essa daqui para todo mundo, para quem sentir de receber, tá? Vem a carta para você da âncora, trazendo confirmação, tá? Nós temos um pingente rompido que fala de separação. Nós temos a carta 31 que traz muitas vezes a energia do malandro, pessoas perigosas ao redor, tá? Isso traz para você um grande cuidado a ser tomado, ok? Por quê? A sua leitura começou com a carta da âncora, como carta de confirmação. E quando você tem confirmação oracular na mesa, seja para o que for, é sempre algo positivo para você. É confirmação de caminhos, sabe? É para mim o que eu tô querendo viver, vai dar certo, sabe? Isso é positivo para mim, sim, tá? Então uma mensagem de confirmação no oráculo para você é isso, ok? E aí nós vemos o quê? A ideia de separação não é somente amorosa, tá? Ela fala sobre vínculos que podem ser rompidos, energias que podem ser quebradas, tá? Por exemplo, não é porque é um pingente, um coração, escrito separação como nome da carta, que, ai meu Deus, então é o relacionamento. Não, às vezes isso pode representar, por exemplo, uma demissão no trabalho, uma interrupção de algo que está acontecendo na vida, uma finalização, algo que pode ser, né, assim, algo que pode sofrer uma separação. Causado por quê?
por essa energia, tá? De gente perigosa por perto, de gente mal intencionada. Então o que nós vemos? Você, com uma energia de confirmação, vai dar certo o que você deseja? Sim. Mas ao mesmo tempo, olha, são as cartas de Maria Padilha aqui, essa energia de Pombagira, te deixando ciente de que tem gente por perto disposta a te causar problemas, tá? A te atrapalhar no sentido de viver o que você quer e que é confirmado no seu caminho. Então isso fala muito de gente invejosa, sabe? Gente que às vezes vai tentar te manipular, te induzir ao erro com algumas coisas. Então é uma energia que vem na mesa e que traz um grande ponto de atenção para você em relação às suas companhias, tá? Aí vem aqui a carta do luar, a carta da rosa, que fala a respeito de caminhos distantes, a vela, que é força espiritual, mas que também pode ser ataque energético, tá? Então o que nós percebemos? Olha só, né? Eu acho que você não está se arrependendo por ter ficado comigo aqui para essa finalização do trabalho de hoje, nessa leitura de Pombagira que eu estou fazendo. Primeiro ponto, você tem uma confirmação de algo que você quer para sua vida dando certo, sim. Então não duvide de você, não duvide do seu merecimento, tá? Só que você viu que tem gente disposta a azedar o caldo aí, né? A te tirar do seu caminho, a te induzir ao erro, né? A de repente afastar quem você ama de você, atrapalhar o seu caminho profissional, uma puxada de tapete, seja o que for, tá? Você tem que tomar cuidado com companhias aqui. E como tem essa energia ciscando, tá? E é gente também disposta a ataques energéticos, a carta do luar, junto com a rosa aqui, mostram que não é hora de você começar nada nesse momento, tá? Você tem um plano, você quer muito viver alguma circunstância aí, você tem a confirmação de poder viver, mas você tá com certas energias aqui, olha, te rondando, que elas têm potencial de atrapalhar. Então não comece nada agora, tá? Essa é uma carta que traz uma energia emocional adversa. Somente olhando para essa carta, a gente entende que não convém a gente dar um primeiro passo em relação a alguma coisa nesse momento, sabe? Adiar mesmo, para ter a energia emocional adequada. E a própria carta da rosa aqui, ela pede adiamento. Ela pontua tempo, caminhos distantes, deixar um pouco para depois, porque você está agora, né, tendo aqui um assédio espiritual, tá? De gente invejosa, de gente que é disposta a te atrapalhar. Então você está precisando despistar essa energia, sabe? Seja quem for e pelo motivo que tenha aqui, ó, simplesmente te esquecer e perturbar o outro, e aí vai ser o momento de você viver o que é seu. Então, gente, olha só, cuida dos seus caminhos, tá? Faça a sua parte em relação a isso, porque, sinceramente, eu senti aqui a força de Pombagira cuidando de você. Então não tenha pressa de viver as suas vontades, os seus sonhos, entenda a ordem dos fatores. Primeiro despistar, sabe, forças indesejáveis, voltar-se ao seu espiritual. E é muito interessante quando a gente recorre a um baralho de esquerda aqui para a gente poder falar sobre a vida mesmo, sejam cartas voltadas à força de Pombagira, à força de Exu, né? É sempre essa vibração, né, dos guardiões, das guardiãs aí, daqueles que dão caminhos, que cuidam dos caminhos, que botam para correr quem não deve estar ao nosso lado, esse tipo de coisa. Então sempre vem, né, muita potência na leitura. Então era minha surpresa no final do vídeo aqui para você, né? E para quem ficou para receber, eu acho que sentiu valer a pena aí, porque, né, te deu aí possivelmente também alguma visão a respeito de alguma situação em andamento, de como você pode proceder para ter mais do sucesso que você merece ter dentro da sua busca, porque tem confirmação. Então, tem coisa grandiosa no seu nome, sim, tá? Só que a gente tem que saber viver essa preparação dos caminhos e entender o melhor momento também para dar os nossos passos. Combinado? É isso, gente. Então, finalizamos assim o nosso trabalho. Se você gostou de tudo aí, deixa o seu like, dá aquela força pro canal, se inscrevendo também, né? Vindo aqui pra galera. Ativa o sino para não perder a sequência do que tem para acontecer, para ser feito por você. Deixe os seus comentários, me conta como você se sentiu diante de tudo isso. Se nessa leitura de Pombagira te trouxe aí um insight para alguma situação em andamento. Se te ajudou, porque de repente você já estava numa de dar um primeiro passo aí, né, no empreendimento, às vezes um negócio próprio, um projeto pessoal,
numa energia de relacionamento, alguma atitude com a pessoa amada, agora você percebeu que talvez não seja a hora certa para uma movimentação, porque tem energia que não é muito legal rondando, pode atrapalhar sim, tá? É hora de despistar, principalmente não é hora de começar nada neste momento aqui, beleza? E aí, né, até indo um pouco mais além, talvez, a gente sabe o quê? Né, para quem... eu, sendo honesto, tá, gente? Eu não vivo tanto desse conceito, tá? Mas eu sei que tem muita gente que vive. A gente tá na quaresma, sabe? Então esse tipo de força, para quem conecta, para quem sintoniza, né? Esse conceito da vida, esse conceito religioso, sabe que mais dessa energia pode estar pegando aí também. Então pode ser o caso de deixar passar. Mais uma dica aí, mais uma conexão para você. Então, eu te agradeço muito por estar aqui, participa nos comentários, mais sobre meu trabalho na descrição. Se você quer estudar comigo, tem o baralho cigano aí com valor promocional, tem o tarô, no qual eu posso te dar um bom desconto também. Aí você me chama na rede vizinha, tá tudo informado aí, combinado? Então valeu, gente, até a próxima.